Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui finalmente com 20 dias de operada, né? 20 dias que eu fiz a minha cirurgia de silicone. Se você quer ter um pouquinho mais de informações sobre o método que eu fiz, que é o método Fast Track Recovery, entra nos outros vídeos do canal, se inscreve e também assista o vídeo onde eu explico todos os detalhes de como que funciona, de como que vai ser a cirurgia, a recuperação, enfim. E também tem um outro vídeo bem bacana do dia da cirurgia, um vlog que eu fiz, mostrando desde o momento que eu acordei, tudo que eu levei para o hospital, e o momento da cirurgia, o pós, e um pouco dos exercícios que eu precisei fazer logo após a cirurgia. Hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho de como foi então essa recuperação, que eu sei que é um pouco de dúvida, assim, eu encontrei vários vídeos aqui no YouTube que falavam de recuperação de silicone, porém, muito poucos vídeos que falavam a respeito de realmente como que é essa recuperação dessa técnica, né? E eu vim aqui trazer para vocês todos esses detalhes, para quem tem interesse em fazer, possa ter essas dúvidas um pouco mais esclarecidas, né? Então, começando, né, a gente tá passando hoje por nesse momento, assim, um momento muito diferente do comum na nossa sociedade. É um ano, assim, muito complicado, com essa questão de pandemia e tudo mais. E tudo isso tem levado a uma falta muito grande de materiais em todas as áreas. E, inclusive, na área de cirurgia plástica. Muitas pessoas estão optando, não podem viajar, enfim, acabam optando por fazer uma cirurgia. Então, as próteses estavam em falta. Uma semana antes da minha cirurgia, eu estava com tudo pronto, exames, liberação, remédios, tudo perfeito, tudo pago, porém, não tinha prótese. Como eu falei na outra cirurgia, eu ia usar uma prótese com 350 ml, porém, não tinha prótese, a minha cirurgia ia precisar ser adiada de alguma forma. E como vocês sabem, a gente se programa tanto, né? A gente espera tanto, é tanta ansiedade, e eu não queria ter que esperar mais tempo. Então eu conversei com o médico e ele disse que, devido ao tamanho dos meus ombros, às minhas medições, eu poderia estar utilizando uma prótese de 375 ml, que era praticamente o mesmo tamanho da outra. Então, eu acabei optando em trocar a minha prótese. Então, eu utilizei uma prótese de 375 ml da Silimed, perfil super alto. Essa foi a prótese utilizada. E eu não me arrependo, tô super feliz com esse tamanho, achei que ficou super proporcional, ainda tá bem inchado, porém, depois de uns 2 meses, até 6 meses, né, pra ter o resultado final, eu acredito que vai ficar muito legal, assim, muito bacana. Então, falando um pouquinho das consequências da anestesia, né? A anestesia que eu utilizei foi anestesia geral. Então, assim, realmente você não vê nada, você apaga. Eles colocam na veia, assim, a anestesia, e aí vai dando o corpo vai ficando dormente, vai dando um soninho, assim, vai ficando tudo embaçado e simplesmente você não consegue ficar acordado, você dorme totalmente e depois acorda, assim, parece que só deu uma piscada e que nem aconteceu. Aí é claro que a primeira coisa que eu fiz quando acordei foi olhar se as próteses estavam aqui, né? Eu acho que essa é a curiosidade de todo mundo, assim, e eu já fiquei bem feliz em saber que tinha dado tudo certo, né? Então, assim, a minha pele, ela não é oleosa, a minha pele, ela é seca, só que ela ficou muito oleosa, então isso realmente é uma consequência, assim, que tanto a parte do corpo quanto o rosto, principalmente o rosto, né? Além disso, a barriga, ela fica bem inchada nos primeiros 10 dias, então eu acabei fazendo um suco, depois eu deixo a receita aqui pra vocês, de chuchu com hortelã, e esse suco ajudou a eliminar bastante líquidos, desinchar bastante, assim, e foi reduzindo. Há também outro ponto, é a questão do intestino. Levou, assim, uns 2 a 3 dias para eu conseguir realmente ir ao banheiro. E muitas pessoas acabam ficando, assim, até uma semana sem conseguir ir ao banheiro, então isso é bem comum no pós-cirúrgico, tá? É importante você comer bastante fibra, tomar muita água, para ajudar a desinchar, para ajudar o intestino a voltar a funcionar e cuidar muito da alimentação. Eu já comecei a fazer as drenagens um dia depois da cirurgia. E eu fui fazendo um dia sim, um dia não, intercalando.
eu fiz 7 sessões e essa semana agora eu vou fazer a 8ª sessão. Porque depois de algumas sessões a gente começou a deixar mais tempo entre elas para ver de que forma que o meu corpo iria reagir. No início, essa parte aqui, ela ficou muito inchada, esse meio e principalmente as laterais. Essa parte aqui, que é onde eu fiz a lipo, né, que eu mostrei para vocês, ficou bem dolorida e bem inchada. E a drenagem é muito importante para ir tirando esse líquido, para ir dando um formato mais bonito para as mamas. Então não deixem de fazer a drenagem, pelo menos 8 sessões, tá? É muito importante na recuperação. E a minha fisioterapeuta é maravilhosa, tem mãos de fada, então foi ótimo, assim. Questão de dormir. Esse foi, assim, acho que a pior parte, sabe? Eu não senti dor nenhuma nos peitos, tá? Depois que eu parei o remédio, eu senti uma fisgada ou outra. Eu senti uma dor incômoda aqui na lipo. Realmente uma dor como se fosse de academia. E uma pressão grande nos peitos, como se eu tivesse feito, assim, 100 quilos de peito na academia e tivesse tudo duro, assim. Essa era a sensação, tá? Mas o que mais pegou foi a questão de dormir. Muita dor nas costas. Eu aluguei uma poltrona, né? Então essa poltrona ela tinha 3 níveis. Um mais sentado, um meio reclinado e um pouco mais deitado. Na primeira noite, eu tentei dormir nesse nível médio e eu não consegui. Porque eu não conseguia respirar direito, que quando eu deitava, assim, fazia muita pressão no peito e daí era difícil de puxar o ar, assim, sabe? E a posição que eu me sentia mais confortável era sentada. Então eu dormi na posição literalmente sentada por 10 dias. Então, assim, foi a posição mais sentada que tem, com um travesseiro nas costas. E o único movimento que eu realmente fazia pra dormir era virar uma cabeça pra um lado e uma cabeça pro outro. E levemente uma viradinha, assim. O bom dessa poltrona, assim, nossa, foi o que me salvou mesmo pra dormir. O bom é que ela é confortável, é claro que não é como uma cama, né? E também ela ajuda você a não virar de lado, porque você não pode de jeito nenhum virar de lado quando você tá dormindo, assim, nos primeiros dias. Então ajuda muito, aconselho alugar poltrona pós-cirúrgica. E o que eu fiz também? Eu tenho um puff redondo, eu coloquei nos pés para poder esticar as pernas. Então eu ficava sentada na poltrona e o puff ficava nos meus pés, né? Então são 2 amigos aí que me ajudaram bastante. E aí com os cobertores. E além disso, quando eu ia dormir, eu colocava os cotovelos, encostava aqui e adormecia meu braço à noite. Então eu sentia muita dor. Aí eu comecei a colocar 2 almofadas e isso me deixava mais confortável também. Depois de alguns dias eu comecei a sentir muita dor aqui na parte da escápula, por causa da posição que forçava muito. Eu comecei a sentir muita dormência aqui na parte em cima do bumbum, justamente pela posição que eu tava dormindo. Então não aguentava ficar sentada assim, era bem ruim essa parte mesmo, mas depois cada dia foi melhorando. Depois de 10 dias ele me liberou para dormir de lado. Só que eu não me sentia confortável nem em deitar muito e muito menos em virar de lado, porque incomodava essa lateral aqui do peito. Então, eu tenho um triângulo, eu coloquei esse triângulo na cama, num nível um pouco mais alto do triângulo e comecei a dormir nesse nível. Eu já me senti um pouco mais confortável, porém dormindo de frente, com 2 almofadas nos braços. Aí quando eu cheguei assim, mais ou menos uns 15 dias de operada, eu baixei o nível do triângulo, comecei a dormir mais baixo e aí depois eu já não usei mais o triângulo, comecei a usar só um travesseiro com uma almofada embaixo. Então eu fiquei assim totalmente deitada. Foi um alívio, assim, sabe? Deitar totalmente, realmente descansou as pernas, as costas, né? Finalmente. E faz aproximadamente, agora eu tô nos 23 dias de operada. Uns 4, 5 dias que eu consegui dormir de lado. Então eu fui aos poucos me virando em diagonal e depois totalmente de lado. Ainda é um pouco estranho quando você tá dormindo de lado, dá pra sentir que tem um corpo estranho, assim, mas a cada dia eu tô me acostumando mais, tá? Então é algo que vai melhorando a cada dia, a gente sabe que é por um bom motivo também, e tudo isso ajuda. Uma coisa que perguntam muito é referente a tomar banho, né, após a cirurgia. No mesmo dia da cirurgia eu já estava liberada para tomar banho, já podia tirar o sutiã, lavar os cabelos sozinha. Porém, eu não me senti bem para fazer isso, afinal eu tava assim muito sonolenta da anestesia, dos remédios que eu tinha acabado de tomar, e eu tinha medo de tirar o sutiã, o que eu ia sentir, a sensação,
Então eu optei em tomar um banho nos braços, do sutiã para baixo. Então no outro dia eu acordei bem mais descansada, acordei bem melhor, nada como uma boa noite de sono. E eu consegui tomar banho, então eu tirei os sutiãs. A sensação é bem estranha. Eu fui tirando aos pouquinhos. O meu marido ficou próximo para que eu ficasse tranquila, né? Enfim, afinal, se eu ficasse tonta. Eu já tinha ouvido muitas pessoas falando que ficavam com uma tontura, passavam mal, enfim. Eu não passei mal, eu não fiquei tonta. Era mais um medo. Porque quando você vai tirando os sutiãs, é uma pressão muito forte, assim, que você sente. E a sensação é realmente que o peito vai cair, assim. A gente sabe que o peito não vai cair, tá? Mas é estranho e dá muito medo de ficar reto sem o sutiã. Então eu ficava um pouco curvada, aí eu fui sozinha, tomei banho, aí eu tinha que lavar o cabelo, eu lavava assim, ó, com medo de erguer os braços, mas eu sabia que eu precisava erguer. Porque afinal, essa técnica, o que faz com que ela funcione é você fazer os exercícios, é você realmente levantar os braços e fazer os movimentos. Então, esse braço aqui era um pouco mais difícil, esse aqui um pouco melhor, eu fui lavando o cabelo e lavando o corpo, enfim, tirei os curativos, deixei só o micropore. E foi, depois do banho eu me senti assim muito melhor. E aí a cada dia foi ficando mais fácil tomar o banho sozinha. Depois de uma semana, 2, hoje eu já tomo banho como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse prótese. Cada vez eu fui me sentindo mais à vontade para ficar reta, para ficar ereta, para erguer os braços sem sutiã também, e me sentindo mais confortável. Isso é de cada um e use o tempo que você precisar para que você se sinta bem com isso. Fora isso, eu sentia muito frio nos banhos, às vezes após a cirurgia, eu acho que um pouco da anestesia, assim, então eu aconselho a levar um roupão junto, porque daí eu me enrolava no roupão e ficava quentinho e passava, sabe? Dava uns calafrios, assim. Mas isso também é bem normal por causa da anestesia geral. Uma coisa que eu senti muita necessidade, vocês verem no primeiro vídeo, eu mostro um sutiã que eu ganhei lá da clínica, da Plié. Porém, eu senti a necessidade de ter outro sutiã, porque em alguns momentos quando eu preciso lavar um sutiã, eu uso outro. Então eu comprei esse sutiã aqui da Mabelle. Ele é muito confortável, ele é uma malha especial, então eu indico realmente comprar esse produto. Eu me sinto até mais confortável do que com o outro. Acaba ficando assim um pouco... ele não aperta tanto, o tipo da malha dele, é mais confortável. Referente à sensibilidade, né, e às dores. Como eu expliquei, só tive dores aqui na lipo. No peito, eu tomei os remédios pelos primeiros 5 dias. Eu não senti nenhuma dor nesse momento, eu não precisei tomar o remédio mais forte de dor que ele havia passado. Somente o anti-inflamatório, o remédio para dor leve e o antibiótico por 7 dias, né? Durante esse tempo eu não senti o dor, assim, depois que eu parei o remédio, eu senti algumas pontadas. Nesse peito, ele precisou colocar um pouco de gordura. Então aqui, num ponto, assim, eu sentia uma pontada meio chatinha, sabe? Em alguns pontos, assim. E muita sensibilidade na auréola. Porque conforme foi voltando a sensibilidade do peito, no início era totalmente dormente. Aí depois eu comecei a sentir esse lado, uma parte desse lado, até que foi sentido tudo. E quando voltou realmente a sentir, aí a sensibilidade da auréola ficou muito grande. Então, nesses momentos incomodava bastante, assim. E eu sentia bastante dor aqui nas axilas, assim, mais nessa lateral. Eu continuo passando o bioóleo, como eu tinha mostrado pra vocês no outro vídeo. Então, é esse produtinho aqui. Ele é muito bom pra evitar estrias, afinal a sua pele do nada estica, né? Então é importante você passar todos os dias, 2 vezes ao dia, após o banho. E ele ajuda também na parte de cicatrização. Então, eu tô utilizando somente isso para cicatriz. Um outro item que é muito importante nos primeiros dias são as compressas. Então, nos primeiros 3 dias eu fiz compressas geladas. E depois disso, até hoje, eu tenho feito as compressas mornas. Elas ajudam muito a desinchar o peito, ajudam muito a passar, assim, aquela sensação de pressão. Então, é muito importante também conciliar os remédios, as drenagens e as compressas. E os exercícios, é claro, né? O exercício que eu mostrei pra vocês no outro vídeo do dia da cirurgia, eu continuei fazendo. E cada vez mais foi ficando fácil de fazer, erguer os braços, né? Então, esse movimento de erguer os braços, no início era muito estranho, parecia que tinha algo assim mexendo, mas não era só realmente uma sensação estranha, e a cada dia foi ficando mais fácil.
E esse exercício era 5 vezes por hora durante 5 dias. Eu continuei fazendo e cada vez que eu fazia, eu sentia que a pressão aliviava um pouco mais. Então também ajudou bastante. Depois dos 5 dias, eu comecei a fazer um exercício de respiração. Puxar e soltar o ar para que aos poucos eu fosse conseguindo voltar a respirar profundamente. Porque no início a pressão é grande, então você vai respirando um pouco mais suave, assim, né? E então é tudo dia a dia, é tudo questão de cada dia ir melhorando e cada dia evoluindo. Depois de 7 dias de cirurgia, eu voltei ao médico na clínica para retirar os pontos da lipo e para trocar o curativo. E depois de 14 dias eu voltei novamente para trocar o curativo. Depois desses 14 dias, ou seja, 15 dias de cirurgia, eu já fui liberada para poder pegar sol, ir para a praia, ir para a piscina e voltar para a academia também. Então, assim, algo realmente muito rápido. Dirigir também eu fui liberada. Eu não me sentia confortável para dirigir, porque o meu carro ele é muito pesado. Porém, se fosse um carro mais leve, eu conseguiria dirigir tranquilamente. E agora, nessa última semana que fez 20 dias, quando realmente eu me sinto mais confortável, voltei a dirigir e fazer essas atividades. Questão de trabalho, eu já voltei em home office 3 dias depois e 7 dias depois presencial. Eu trabalho em escritório, eu sou arquiteta, então daria para trabalhar tranquilamente sentada. E atendimentos a cliente após 15 dias, assim, porque precisava falar muito, né? E quando você falava, dava um certo cansaço, assim. A academia eu retornei essa semana e eu consegui fazer, assim, uma esteira muito devagar. Não consegui fazer esteira direito porque precisa respirar, andar, ficar reta, né? Mas eu consegui fazer bicicleta e elíptico e agachamento corporal. Então, aos poucos, ele vai ir me liberando nessa questão. Tiramos os curativos, tiramos os micropores e eu estou utilizando uma fita de silicone. Ela é uma fita de silicone da Silimed e eu vou precisar usar ela por 3 meses. Então, ela vai em cima da cicatriz. Eu preciso usar pelo menos 8 horas por dia e depois lavar, tirar para tomar banho e secar e colocar novamente. Então, essa fita de silicone ela vai ajudar a clarear ainda mais a minha cicatriz e a cicatrizar. Porém, já tá bem sequinha, é uma cicatriz bem fininha, assim, realmente vai ficar um resultado bem bacana. E a questão do resultado, né, como eu falei, de 2 a 3 meses, aos poucos o peito vai descendo um pouco mais, no início ele fica mais alto, e vai adquirindo um formato mais redondo, perdendo um pouco, que ele ficou um pouco bicudo, assim, no início, né, muito pra cima. Então, aos pouquinhos já tá evoluindo, mas de 2 a 6 meses, realmente, para conseguir ver o resultado, assim, de como que vai ficar. Mas já estou bem feliz, né? É um sonho realizado. Digo que vale muito a pena, se você realmente tem um sonho de fazer essa cirurgia, vá atrás, corra atrás, procure a melhor técnica para você, converse com o seu médico e eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo e com essas informações. Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui também o meu Instagram, vocês podem me chamar, tirar dúvidas, perguntas que vocês tiverem. O intuito desse vídeo é realmente ajudar outras pessoas que vão passar pelo mesmo procedimento. Um beijo e até mais, pessoal. Obrigada!